Olá, eu vou apresentar para vocês aqui um trabalho que nós inscrevemos no primeiro Congresso Brasileiro Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana, que irá acontecer entre os dias 17 e 19 de abril de 2024. Esse projeto ele é um processo em construção. Nós estamos em diálogo no sentido de construir esse processo que eu vou apresentar para vocês. Primeiramente, meu nome é Sérgio Inácio, eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, do campus de Paranavaí, e a equipe que contribuiu com a discussão e que participa desse trabalho é composta pelo Edson Pilati, pelo João Costa, pelo Mário Cassana e a Eustáquia da Silva. E o título do nosso trabalho é Desafios ao Setor Elétrico Brasileiro para a Transição Energética. Esse projeto ele se orienta com base nos seguintes princípios e premissas. Primeiramente, valorizar a transversalidade, a interdisciplinariedade, tanto do ponto de vista acadêmico quanto em relação à comunidade externa. Tem que promover o diálogo com viés multidisciplinar que articule, por um lado, ciências sociais e, por outro lado, ciências tecnológicas. E articular tudo isso ainda com a participação popular, que é o carro-chefe. A universidade que não pode ser alienada, né? Ela tem que ser participativa, ela tem que ser interativa. Na comunidade externa, tem que estar olhando para fora, para a sociedade, né? Então essa é a característica do nosso trabalho. Ela não se limita ao âmbito meramente acadêmico. Muitas vezes, quando se fala em transição energética, a gente pensa num conjunto de tecnologias inovadoras de energias renováveis, como solar, eólica e outras, mas é muito mais do que isso. Ele tem que ser visto como um desafio social e político muito grande, algo concreto. Então é diante desse cenário desafiador, né, que nós apresentamos as nossas propostas de projetos estruturantes. Vamos apresentar dois, dentro da perspectiva do setor elétrico brasileiro, com vistas à transição energética. O foco da nossa abordagem aqui, ela não é apenas a questão tecnológica. Tem que ter a parte tecnológica sim, mas ela centra a atenção e a preocupação principal na seguinte reflexão: transição energética em favor de quem? Dos bilionários ou do povo brasileiro? Principalmente os mais excluídos da sociedade. Então, essa é a principal questão que se coloca, né, com vistas à transição energética, coerente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, as chamadas ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente as de número 7 e 10. A de número 7 fala que energias renováveis acessíveis. Acessíveis por quem, né? E a número 10 fala de redução das desigualdades. Será que esses propósitos de desenvolvimento sustentáveis são simples de serem obtidos? Então é por aí que a gente tem que construir a nossa reflexão, né? O que é a transição energética? Então vamos lá, que tenhamos em mente o seguinte, que transição energética não é um momento mágico que surge do nada, de um instante para outro, e que tudo passa a ser diferente. Os combustíveis fósseis vão ser abolidos, a sociedade não irá mais emitir os chamados gases geradores do efeito estufa, será tudo uma beleza, né? Respeito ao meio ambiente. Muito pelo contrário, né? Não é assim que funciona. O futuro ele é fruto das ações do presente e das ações do passado. Nós herdamos o nosso passado. No entanto, quais são as ações que nós estamos fazendo hoje no setor elétrico brasileiro para a gente ter uma perspectiva de como é que vai ser o amanhã? Em primeiro lugar, o sistema elétrico brasileiro ele não é mais um sistema público. Ele tornou-se um sistema privado, no qual as questões de interesse social e ambiental ficam relegadas ao segundo plano. A lucratividade é a prioridade número 1. Mesmo que ocorram grandes apagões, estão ocorrendo, perdas na qualidade da prestação do serviço de eletricidade estão acontecendo,
tarifas altas, inacessíveis às populações de baixa renda, estão acontecendo. E também a construção de termoelétricas, que tem sujado a matriz elétrica brasileira dos últimos 30 anos. Inclusive, continua com planos de construção de novas termoelétricas. A exemplo, por exemplo, do que consta no novo PAC, já anunciado para 2024, até 2026, 3 termoelétricas para sujar a nossa matriz. Ora, o Brasil não precisa disso. Mesmo que tenha ocorrido, o que está acontecendo em termos de preciso fazer a distribuição de riquezas? Não, está tendo a concentração de riquezas. O nosso artigo mostra dados, mostra números, né? Mostra essa situação toda. E aqui a reflexão que se coloca é como reverter esta situação, né? Essa situação precisa ser revertida com um viés social e ambiental. Porém, não menos importante também, né, que a gente olhe, que a gente interprete, que a gente estude, conheça os aspectos tecnológicos com vistas à transição energética, que são vários. Nesse trabalho nós vamos falar de 2 desafios, 2 projetos de referência estruturantes que estamos propondo formalmente às estruturas do poder do governo federal e especialmente em diálogo aqui com a Itaipu Binacional. Falamos de comunidades externas, falamos da comunidade acadêmica e a comunidade externa. Então, quais são as comunidades externas com as quais nós estamos em diálogo? Nós estamos em diálogo com as populações ribeirinhas, as comunidades indígenas, quilombolas, atingidas por barragens e ilhéus da bacia hidrográfica do Rio Paraná, as quais são ou serão organizadas por meio do cooperativismo popular e solidário. Para isso, buscamos o apoio da Itaipu Binacional, que fará aporte financeiro, queremos contar com isso, e temos o apoio técnico e científico de universidades e institutos federais, fortalecidas com o diálogo com o governo federal. Temos conversações para firmar acordos de cooperação entre o Instituto Federal do Paraná, o IFPR, e o Instituto Brasileiro de Ciências Náuticas, o IBCN, né, que se propõe aqui a ser executante das ações previstas num plano de trabalho, em diálogo com a Itaipu Binacional, a UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, e a Universidade Estadual de Maringá, UEM, entre outras instituições acadêmicas. Então, assim como também, né, incluindo aqui, diálogo com segmentos do governo federal, entre os quais nós podemos citar neste momento, o Gabinete Institucional do Governo, a SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Pesca, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério dos Povos Indígenas e a FUNAI. Além também de organizações não governamentais, a exemplo da GIZ alemã, né, que apoia esse tipo de inovação com vistas à transição energética. No entanto, quando a gente fala de transição energética, conforme a gente já disse, né, a abordagem que nós focamos aqui é a questão social. Mas é preciso ter clareza também dos desafios de naturezas tecnológicas que se associam nessa questão, nesse desafio. Vejamos quais são os principais e, em função disso, as 2 propostas de projetos que estamos encaminhando formalmente a Itaipu, ao governo e à comunidade. Nós destacamos aqui 2 aspectos, primeiramente. Tem números que mostram tudo isso que eu estou falando aqui. Esses números estão no nosso artigo de inscrição do Congresso. Mas eu vou resumir aqui de uma forma bem simplificada para dizer o seguinte.
Se instalarmos usinas fotovoltaicas flutuantes sobre os reservatórios de hidrelétricas, a eficiência energética com tal superfície hídrica será muito maior. Então, o primeiro aspecto é a eficiência energética. Aumentar a quantidade de energia que se obtém por metro quadrado, em média por ano, né? Aumentar muitas vezes, 20 vezes. E um outro grande desafio é se instalarmos estruturas para armazenamento de energias renováveis e intermitentes, como solar e eólicas, né? Nós teremos energia firme e confiável a partir dessas energias, sem descontinuidades. Então, com isso, nós temos dois projetos, duas propostas de projetos de referência que serão apresentadas a Itaipu, no seminário que nós vamos realizar em abril, na UNILA, que eu estou chamando aqui de projeto 1 e projeto 2, ou proposta 1, proposta 2, nos quais as comunidades envolvidas, essas comunidades que eu citei, serão as gestoras e as beneficiárias de tais projetos por meio do cooperativismo popular e solidário. Para finalizar, fica a informação então da agenda que está estabelecida neste momento. Em fevereiro, dias 21 a 24 de fevereiro, tem a Jornada Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Nós participaremos desse processo. E depois tem esse seminário que nós estamos organizando, né, que é entre 22 a 25 de abril, intitulado Desafios ao Setor Elétrico Brasileiro para a Transição Energética. É organizado pelo Instituto Federal do Paraná, a UEM e a UNILA, a Universidade Federal Latino-Americana. Tem um cronograma de ações com metas a serem atingidas, né, dentro do plano de trabalho que eu me referi antes, que consta basicamente o seguinte: a apresentação de propostas de projetos estruturantes a Itaipu e a comunidade envolvida. Então, projeto 1, projeto 2, né, ou proposta 1, proposta 2. Proposta 1, né, a usina solar flutuante sobre o reservatório de Itaipu. E a proposta 2 é a construção de uma bateria gravitacional em caráter experimental, com tecnologia e teor 100% nacional. Não tem nenhum projeto desse tipo no Brasil. É um desafio a nível mundial, mas nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que se desenhe lá fora e a gente importe tudo. Não, a gente tem inteligência nacional e a gente tem condições de elaborar essas tecnologias que nos interessam. Então, junte-se a nós nesse grande desafio com vistas à transição energética, na perspectiva da construção de um futuro mais justo, solidário, desenvolvido e sustentável. Grande abraço a todos e todas.